Uma mulher está deitada sobre uma cama. Seu corpo parece completamente imóvel. Sobre ela, uma criatura observa silenciosamente. Ao fundo, um cavalo aparece entre as cortinas. Seus olhos parecem direcionados para a cena. E, por alguns segundos, temos a impressão de estar observando alguém no meio de um pesadelo. Mas esta pintura não ficou famosa apenas porque é assustadora. Ela se tornou uma das imagens mais intrigantes da história da arte porque parece transformar algo invisível em algo que podemos enxergar. Um sonho, um pesadelo, uma sensação de medo. A mulher parece estar completamente indefesa. A criatura sobre seu corpo cria a sensação de que ela está sendo observada, talvez até sufocada. Mas então existe o cavalo, e sua presença parece completamente inesperada. Por que um cavalo? Porque ele está olhando diretamente para nós. E por que o artista decidiu colocar justamente esse animal dentro de uma cena que deveria representar um sonho? Uma das interpretações está relacionada ao próprio título da obra, de Nightmare, o pesadelo. A palavra usada para descrever aquela sensação assustadora que temos quando estamos dormindo. Mas existe uma coisa que torna essa pintura ainda mais interessante. Ela não nos mostra apenas alguém tendo um pesadelo. Ela nos coloca diante do pesadelo. Nós somos obrigados a olhar. E, ao olhar, passamos a fazer parte da cena. Talvez seja por isso que esta pintura continue causando desconforto tantos anos depois. Por quê? Mesmo sabendo que estamos olhando para uma obra de arte, ainda existe uma pequena parte de nós que se pergunta: e se isso não fosse apenas um sonho? Mas talvez exista algo ainda mais interessante nessa pintura. Porque, quando olhamos para ela pela primeira vez, nossa atenção é imediatamente atraída pela criatura. Ela está sobre o corpo da mulher. Parece pesada, intimidante, quase como se estivesse dominando completamente aquele espaço. Mas a mulher não está simplesmente dormindo. Seu corpo está em uma posição estranha. Sua cabeça está inclinada para trás. Seus braços caem para os lados da cama. E sua expressão transmite uma sensação de abandono. Como se ela estivesse presa entre dois mundos. O mundo dos sonhos e o mundo da realidade. E é justamente nesse momento que a pintura começa a se tornar mais perturbadora. Porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu antes daquela cena. Não sabemos o que a mulher estava sonhando. Não sabemos se a criatura é uma presença sobrenatural, ou se é apenas uma representação do próprio medo. Talvez seja justamente essa dúvida que torna a obra tão poderosa. O artista não nos mostra o que aconteceu. Ele nos mostra apenas o momento em que o medo já tomou conta de tudo. E então existe outro detalhe. O cavalo. Ele surge atrás da cortina como se estivesse invadindo o quarto. Seus olhos estão voltados para nós, como se ele também estivesse testemunhando aquela cena. E isso cria uma sensação estranha. Porque, de repente, percebemos que não somos os únicos observadores. Existe alguém, ou alguma coisa, olhando junto conosco. O cavalo pode ser interpretado de diferentes maneiras. Algumas interpretações relacionam sua presença ao próprio conceito de pesadelo. Outras observam a relação entre a palavra inglesa nightmare e antigas representações de criaturas associadas aos sonhos ruins. Mas talvez o mais importante seja perceber que Fuseli não precisava explicar tudo. Ele precisava apenas criar uma imagem capaz de provocar uma sensação. E conseguiu. Quando esta pintura foi apresentada ao público, ela causou impacto justamente porque transformava um fenômeno invisível em uma cena que qualquer pessoa poderia reconhecer. Quem nunca acordou depois de um sonho ruim? Quem nunca sentiu aquela sensação de medo sem conseguir explicar exatamente por quê? O pesadelo é algo que acontece dentro da nossa mente. Mas nesta pintura, ele ganhou um corpo, ganhou um rosto, ganhou uma presença. E agora podemos olhar diretamente para ele. Talvez seja por isso que The Nightmare continue sendo tão intrigante. Porque a pintura não depende apenas da criatura para nos assustar. Ela nos força a imaginar o que não está representado. O que aconteceu antes? O que a mulher estava sonhando?
O que vai acontecer quando ela acordar? E será que ela realmente está dormindo? Talvez o maior mistério dessa pintura esteja justamente nessas perguntas que nunca são respondidas. Por que um pesadelo termina quando acordamos? Mas, nesta obra, ninguém parece ter acordado ainda. A mulher continua imóvel. A criatura continua sobre ela. O cavalo continua observando. E nós continuamos olhando. Séculos depois, a cena permanece congelada, como se o pesadelo nunca tivesse terminado. E talvez seja essa a verdadeira força da obra de Fuseli. Ele não pintou apenas uma mulher dormindo. Ele pintou o medo de perder o controle. O medo de estar preso em um lugar onde ninguém consegue nos ajudar. O medo de acordar e descobrir que aquilo que parecia ser apenas um sonho talvez não tenha terminado. Talvez a criatura não seja o verdadeiro monstro da pintura. Talvez o verdadeiro monstro seja o próprio medo. Aquela sensação que aparece quando estamos completamente vulneráveis. Quando não sabemos se estamos acordados ou dormindo. Quando nossa própria mente parece criar coisas que não conseguimos controlar. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos séculos, ainda sentimos algo estranho ao olhar para essa pintura. Porque o cenário pode ser antigo. A técnica pode ser antiga. O artista pode ter desaparecido há muito tempo. Mas o sentimento representado naquela tela continua sendo completamente humano. Talvez seja por isso que esta pintura continue causando desconforto tantos anos depois. Porque, mesmo sabendo que estamos olhando para uma obra de arte, ainda existe uma pequena parte de nós que se pergunta: e se isso não fosse apenas um sonho? A investigação termina aqui, mas a história continua. Agora é a sua vez de investigar. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que você descobriu. Até a próxima investigação.